as fontes históricas. Habilidade: compreender as principais características dos estudos em história. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos, professores presenciais, alunos. Meu nome é professor Amauri e vamos trabalhar nas próximas semanas o curso de História aqui para o primeiro ano do ensino médio. Né, Eduardo? Isso mesmo, Amauri. Sejam muito bem-vindos todos vocês, professores presenciais, comunitários, alunos. Estamos aqui por causa de vocês. Hoje nós iremos começar o nosso componente curricular de História, mas antes disso vamos observar algumas habilidades do curso, os objetivos, o plano didático do curso, para que vocês saibam o que nós iremos trabalhar. Começando com o nosso objetivo geral. Muito bem, gente. O objetivo geral do curso é compreender o surgimento e o legado das principais civilizações mundiais para a construção da identidade humana e contemporânea, tendo como objetivos específicos comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas surgidas nas principais civilizações da antiguidade, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou até mesmo rupturas em processos de disputas pelo poder. Conhecer o processo de formação e de consolidação dos Estados nacionais, analisando a sua influência na formação do mundo contemporâneo e identificar e diferenciar as rupturas e também as permanências dos processos históricos e de abrangência mundial. O nosso curso está dividido em 4 unidades. Como vocês já costumeiramente devem saber, estão aí já cursando e foi assim na maioria dos cursos anteriores. A unidade 1 vai abordar as grandes civilizações da antiguidade. A unidade 2 tem como tema a civilização ocidental sob a influência pós-Império Romano, ou seja, vamos tentar compreender o que aconteceu com o mundo antigo após o Império Romano ter desaparecido. Na unidade 3, nós vamos ter como tema a transição entre a era medieval e o Ocidente moderno. Nessa unidade nós teremos constatado o que mudou e o que se manteve durante aproximadamente os 1000 anos que a gente tem aí colocado como era medieval, era feudal, enfim, nós vamos utilizar bastante esses termos e, claro, trabalhá-los com vocês. A unidade 4, a última unidade, ela vai falar sobre os impactos da chegada dos europeus na América e Amazônia. Vamos lembrar que nosso curso é um curso de História Integrada, é o mesmo curso que existe nas escolas convencionais da SEDUC, do Estado do Amazonas, e esse curso compreende trabalhar em alguns momentos História do Brasil, História Geral, História do Amazonas. Nesse caso ainda, a gente fala Amazônia. Vamos então para a nossa aula, antes chamando o desafio do dia. O desafio do dia tem uma pergunta. Essa pergunta está acompanhada de algumas imagens. Bem, vamos lá. Dos objetos mostrados abaixo, quais servem como fonte de estudo da história? Temos alguns objetos mostrados nas imagens, então vocês verão quais deles servem para o estudo da história. Vamos então para a nossa primeira aula. Muito bem, nós vamos, a partir de agora, fazer um caminho que vai levar vocês
até o terceiro ano do ensino médio. Vamos começar essa caminhada em que vamos começar a compreender o que é a história, para que serve a história, como ela é estudada e qual o papel da história para nós no nosso cotidiano. Nós vamos começar falando das civilizações mais antigas, passando por outras no decorrer das eras, dos milênios e, por fim, lá no terceiro ano, abordar até os nossos dias os últimos e mais importantes acontecimentos históricos. Nesse primeiro momento, nós vamos chamar a atenção de vocês para o estudo da história como um ato profissional. Muitas das coisas, talvez, que vocês tenham estudado nos anos anteriores, no ensino fundamental, não tenha conseguido chamar a atenção de vocês para esse detalhe. A história tem métodos, a história possui maneiras e possui técnicas para ser pesquisada e produzida. Vamos falar um pouquinho sobre elas, então. O assunto que a história trabalha, obviamente, de uma maneira geral, é a memória da humanidade, das pessoas e dos seus modos de vivência e sobrevivência. Nós estamos chamando atenção para isso porque, por exemplo, a geografia trabalha com a memória do planeta, né, das transformações que aconteceram ao longo das eras. A história, ela trabalha com a memória da humanidade. Então, aonde houveram pessoas, houver atividades humanas, daí estará o pesquisador de história. O significado dessa palavra é conhecimento através da indagação, ou seja, de perguntas. O historiador ou profissional que estuda história, vocês estão sempre estudando história a partir de perguntas, de indagações. O primeiro historiador, se assim a gente pode dizer, conhecido no Ocidente, foi esse que está na nossa imagem, o Heródoto. Ele viveu nessa região entre a África, o norte da África e o sul da Europa, exatamente nessa imagem central de um mapa que vocês estão vendo, por volta do ano 484 a.C., aproximadamente a 420 a.C. Essa região é conhecida como Mar Mediterrâneo. Naquela época era uma região, como também hoje, em que transitavam, utilizando o Mar Mediterrâneo, muitas civilizações diferentes, povos de costumes diferentes, e Heródoto estava observando isso, fazia anotações, fazia perguntas, viajava por alguns lugares, anotava o que via e o que as pessoas também falavam sobre aquelas coisas, civilizações, prédios, monumentos, que muitos dos quais já haviam desaparecido há um bom tempo. Esse ajuntamento de informações que ele fez, né, é o que para nós hoje tem sido uma das fontes principais quando estudamos sobre história antiga, que é o tema desse principalmente dessa nossa primeira unidade. Nós vamos entender do que se trata também o estudo da história, porque afinal de contas nós temos que fazer uma seleção. O historiador ele faz uma separação do que é necessário ou do que seria relevante ser estudado sobre determinada época. Isso chama-se fato histórico. E um dos grandes filósofos brasileiros já falecido, o professor Mário Ferreira dos Santos, ele nos lembra que a história, né, o fato histórico, ele se designa, ou seja, ele se constitui um fato histórico quando ultrapassa o campo do indivíduo, quando ele ultrapassa as eras, quando ele ultrapassa aquele momento em que a pessoa viveu e mantém influência ou significado para outros grupos sociais maiores. Então, quando ultrapassa o campo do indivíduo e mantém influência ou significado
para outros grupos sociais maiores. Quando aquela ação ela acabou extrapolando o tempo, acabou sendo deixada, acabou sendo usada, acabou sendo aprendida por pessoas que viveram depois do que aquilo aconteceu. Um exemplo, quem inventou o automóvel. Então, já faleceu, né, o inventor do automóvel, os primeiros automóveis não existem mais, mas o modo de funcionar, de se fazer e de se utilizar ainda permanece. Ou seja, a invenção do automóvel, estou dando aqui como exemplo, é algo que nos mostra, que nos identifica, que nos atesta ser um fato histórico que merece ser estudado. Por que foi feito, de que forma foi feito e assim por diante. Gente, a história trabalha com tempo, com pessoas e tempo. Uma das formas mais comuns e, aliás, uma das grandes preocupações de todos os povos ao longo das eras foi tentar ordenar, coordenar e, principalmente, permitir que eles pudessem apontar o tempo em que um fato histórico aconteceu. Para isso, foram utilizados e são utilizados ainda os chamados calendários. Grandes historiadores sempre usaram como objetos os calendários, né, para estudar o passado, vestígios materiais deixados pelo ser humano. Desde pinturas rupestres em cavernas, roupas, instrumentos ou construções, entre outros. Note, não só é documental a prova de história, o que o historiador procura, um papel, um livro, um documento, como também o historiador utiliza-se de diversas outras ferramentas ou vestígios humanos, como roupas, objetos, talvez como esse meu óculos, próprio óculos, né? História do óculos, é uma fonte de pesquisa, uma caneta, né? Como eu disse, os estilos de roupas, fotografias, móveis, estilos de cabelo, estilos de alimentação, tudo isso são objetos de estudo da história. Tudo isso pode ser estudado pela história. A moda, né, por exemplo, ok? Então vamos prestar atenção porque muitas das coisas que nós vamos aprender ao longo desses próximos dias são itens que foram descobertos por vestígios que não necessariamente estavam escritos. Eram vasos quebrados, eram restos de grandes construções e assim por diante, mas que foram estudados. A indagação, lembra? História é perguntar: para que isso foi feito? Por que isso funcionava assim? Como isso servia de utilidade para esse povo? E assim por diante. Gente, e o calendário, aqui no caso do brasileiro, é o calendário cristão, o calendário baseado no nascimento de Jesus Cristo, correto? Nós temos aí, por causa disso, um detalhe muito importante que vocês verão ao longo das nossas aulas. AC e DC, antes de Jesus ou antes de Cristo, e depois de Jesus, DC, depois de Cristo. Por que isso? Bem, os povos de todas as sortes sempre acabaram colocando como ano inicial nos seus calendários, ou seja, o ano 1, um acontecimento muito importante. Se foram os maias, se foram os astecas, os romanos e muitas outras antigas civilizações tiveram por costume adotar um estilo de calendário em que você teve como ano inicial um evento muito importante. No calendário para os brasileiros e de forma geral para uma boa parte do mundo, o mundo ocidental, Europa, aqui o continente americano, a África, adota-se de costume o calendário cristão. Esse calendário
conta o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, nós estamos no ano de 2017, ou seja, 2017 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Mas veja bem, o mundo, as pessoas, os povos, muita coisa que a gente vai estudar ainda hoje, viveram, aconteceram, se passaram antes de Jesus Cristo nascer, antes de 2017 anos atrás. Então, 2017 é o ano 1, né? Não existe ano 0. O ano 1 em que Jesus nasce, ele é um divisor de tempo. Eu não sei quantos anos a humanidade existe precisamente. Então, de Jesus Cristo para trás, a gente conta o tempo, os livros trazem essa informação, como se você fosse de trás para frente, ou seja, do último para o primeiro, a ordem decrescente. Por exemplo, o ano próximo ao ano 1 é o ano em que existia o Império Romano. Mas se eu for falar dos egípcios, lá do povo das pirâmides, né, daquelas construções famosas, eu vou falar de 3.000, de 4.000 antes de Cristo, correto? E aí há um detalhe também muito importante. Vários povos, embora até adotem o calendário cristão, possuem tradicionalmente outros tipos de calendários, né? Como o calendário chinês, o calendário religioso japonês. Aliás, calendários quase sempre estão envolvidos com temas religiosos, o nascimento de um Deus, né? Um evento cataclísmico e assim por diante. Existem outros tipos de calendários, como os calendários que não estão às vezes escritos, mas são os calendários devidamente cumpridos. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós estamos em 2017 depois de Cristo, nós temos também o nosso próprio calendário pessoal, a nossa própria idade. Ela está correndo paralelo a esse tempo. Nós temos aí o tempo, o calendário dos tempos agrícolas, né? Voltado aí à agricultura, vocês bem sabem, tem a época certa de plantar, de cuidar da planta e de colher. Inclusive, e principalmente, por exemplo, quando nós temos uma plantação na várzea, devido à descida e subida das águas. Aquilo ali tem que ser um calendário específico, né? Portanto, a nossa vida está completamente cheia de vários calendários paralelos que estão aí funcionando, né? Ao mesmo tempo em que o calendário oficial, o calendário principal, está aí para uma orientação de forma geral. Isso aqui é muito importante a gente notar. Aliás, temos o nosso calendário também escolar, nosso calendário aqui do Centro de Mídias, e é por causa desse calendário que nós estamos hoje cumprindo o início do curso de História. Bem, vocês vão perceber nas nossas aulas alguns conceitos, alguns termos, alguns detalhes, e que a gente precisa compreender de uma maneira um pouco clara, como a divisão do tempo histórico. Até então, possivelmente, você tenha tido o ensino de história, que é um ensino que privilegiou, né, a memorização de fatos, de épocas, de datas, de pessoas, de nomes de pessoas. Bem, essa divisão do tempo acabou resultando ao longo das eras em que se teve por costume, durante uma boa época, pode chamar a próxima cartela, você dividir a história em épocas. Então, por exemplo, uma chamada pré-histórica, que seria uma época antes da história, e é interessante notar porque se eu acabei de falar que a história é a história da humanidade, por que se fala pré-história? Esse termo era usado antigamente para designar uma época em que não havia escrita. Por quê? Porque uma boa época, novamente dizendo, foi de costume
dar fé científica somente às coisas que eram escritas, aos documentos escritos. Lembra que eu acabei de falar que um copo, uma mesa, uma roupa, imagens, né, um vaso, um objeto pessoal pode ser um estudo de história. Mas isso é agora, porque há algumas décadas atrás, especialmente no Brasil, levava-se muito a sério que o objeto de história só podia ser o que estivesse escrito. E nós temos muitos povos que não conheceram a escrita, aliás, que ainda não conhecem. Aqui mesmo no Amazonas, tribos isoladas indígenas não têm interesse, não conhecem, não desenvolveram, isso é uma questão cultural deles, a escrita, né? Não tem alfabeto, falam, mas não tem alfabeto. E então estariam no que a gente chama de pré-história. Chama ou chamava. Por que eu estou falando isso? Porque alguns livros já não mais trazem esses termos. Mas nós vamos colocá-los aqui, explicar, mas que fique muito claro, essa divisão de tempo, ela já está caindo em desuso. Como muitos de vocês, se não todos, ou a maioria, cursou história em cima dessa divisão de tempo, nós estamos rememorando, mas vale notar que vocês poderão não encontrá-las em livros de história mais atuais. Bom, aí você teria a Idade Antiga. A Idade Antiga é a época ali antes do nascimento de Cristo, entre eles os impérios da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia. A Idade Média é o período que vai do fim do Império Romano, mais ou menos do ano 500 depois de Cristo até o ano 1452 depois de Cristo. O que aconteceu aí? Foi o ano aproximadamente no ano 500, é quando Roma cai na mão dos seus inimigos bárbaros, a cidade é invadida e destruída quase totalmente, e no ano 1452, a cidade irmã de Roma, a sua sucessora, Constantinopla, é invadida, né? Quase 1000 anos depois, é invadida pelos turcos e por eles é tomada. Aí você teria a Idade Moderna. A Idade Moderna seria desde a tomada de Constantinopla, em 1452, até a Revolução Francesa, que aconteceu em 1879. Você vê que essa divisão de tempo, ela tem um motivo, né? Uma data específica. E a Idade Contemporânea seria a partir da Revolução Francesa, de 1789 até nossos dias. Então, veja bem, não estamos aqui com a pretensão, a preocupação dessa memorização exata. Mas a gente precisa saber, entender que quando se fala história antiga, moderna ou até na pré-história, são conceitos que estão aí, que existem, mas que muitos autores, pesquisadores de história, historiadores de fato, não estão mais utilizando. Até porque, veja bem, vamos fazer uma comparação, né? Então você está ali na Revolução Francesa e alguém vai gritar, olha, acabou a era moderna, vai começar a era contemporânea, tá bom? Tá bom, beleza, tá. Não aconteceu isso, né? Essa divisão de tempo, ela foi feita bem depois de tudo isso ter acontecido. Bem, fica aqui essa nossa observação e essa importante questão que vocês vão comparar, né, principalmente entre o que estudaram já no ensino fundamental e agora no ensino médio. E que vocês terão que ter atenção quanto a isso, principalmente tratando-se das avaliações e posteriormente das questões que vocês terão em vestibulares, concursos, assim por diante. Outra forma de produzir história são as abordagens. O historiador, ele é uma pessoa, ele tem preferências, ele tem sua
claro, o seu modo de entender e de observar a vida, as pessoas, ele tem seus valores e, obviamente, eu não posso deixar isso influir totalmente no meu trabalho de pesquisa, mas, em um certo grau, ele vai existir. Então, muitas vezes há um questionamento, mas um professor disse isso, outro disse aquilo, né? Funcionou assim, outro autor disse sobre a mesma coisa, contou diferente. Essas são abordagens da história, correto? Então vamos entender que existem majoritariamente, ou seja, na maioria das vezes, livros com essas três observações ou concepções da história. Um livro materialista, em que o autor é materialista, marxista, ou seja, ele usa desta metodologia para a sua pesquisa, é um livro que, por exemplo, vai trazer muitas observações sobre economia, partindo de problemas econômicos para outros problemas como sociais. Então, ele vai tentar explicar a história através das relações econômicas. Correto? Uma concepção positivista é um autor em que você vai perceber em seu texto que ele prioriza fatos, pessoas, datas. Ele não está muito preocupado em explicar por quê, mas ele está explicando e tentando dar importância no que foi. Foi isso, aconteceu isso na data tal. Pronto. Isso é uma concepção positivista. E a história dos análises é uma metodologia, um jeito de produzir história que surgiu na França a partir dos anos 30, de 1930, já vão-se quase 100 anos, em que esses historiadores estão mais preocupados em perceber, veja só, as relações cotidianas, as relações das pessoas no seu dia a dia. Perceber também a história fragmentada, ou seja, a história produzida, né, ou percebida em pequenos espaços de tempo ou pequenos objetos de estudo. Por exemplo, nasce aí as histórias sobre, que tem como tema, a história das revistas em quadrinhos, a história da propaganda, a história da lâmpada, a história, né, do vidro, por exemplo, né? Então, essas são histórias fragmentadas, correto? É um tipo de história que nós, se percebemos isso num texto, ela está fazendo referência a uma história que seria uma história dos análises. Esse termo vem de analistas, né? O termo utilizado na época pelos autores. Então, nós temos essas principais três formas de textos que nós podemos encontrar nos livros sobre história. Tá ok? É importante a gente saber isso para não termos confusão, desmentidos e assim por diante. Cada tipo de história é produzida conforme o seu tempo. Hoje, um dia, por exemplo, nós temos aí um desaparecimento quase da história positivista em detrimento das demais, né? Ela já foi mais forte, ela já foi mais presente, essa questão de números, de datas, de decorar, isso já teve uma relevância maior. Hoje, ela é deixada de lado pela maioria dos pesquisadores de história, ok? Por fim, o filósofo Olavo de Carvalho nos lembra que a história é um processo sem limite, ou seja, infinito, que se entrelaça com outro processo limitado, que é a vida humana. Veja só, é um processo infinito que está ali se juntando com algo que está indo muito além, porque nós existimos em um determinado ponto dessa história. Imagine quem foi seu parente há 50 anos,
há 200 anos, quem foi seu antepassado há 1000 anos. E nós estamos dando continuidade a isso e provavelmente vamos, quando deixarmos aqui a nossa vida, nós vamos deixar uma história que também vai ser interpretada por quem estiver no futuro. Então, o tempo é infinito, mas a história lida com essa infinitude juntamente com a observação que nós, enquanto seres humanos, somos finitos, nós temos começo, meio e fim. Para finalizar, vou trazer para vocês um vídeo em que nós fará algumas observações adicionais sobre cronologia, calendário cristão. Vamos assistir. Muito bem, então nessa nossa animação nós vimos aí um espaço de tempo que é o tempo do calendário cristão. Outros povos, como os judeus, estão aí no ano 5.000, mais de 5.700 já passados. Eles contam o seu calendário, dizem, desde a época em que Adão foi criado. E outros povos, como os chineses, também possuem calendários bem antigos, com milhares de anos, bem mais do que o nosso cristão. E daqui a pouco retornamos para a segunda aula. Até lá. A sua aula continua no próximo vídeo. Unidade 1. Vida e Ambiente. Aula 2.1. Conteúdo. Substância química. Classificação e características gerais. Habilidade. Conhecer o conceito de substância e distinguir substâncias simples e compostas. Olá, boa noite, professores, boa noite, alunos. Sejam todos bem-vindos ao mundo da química, né? Hoje é a nossa segunda aula, tá bom? E nós vamos agora revisar. Então, você que perdeu a aula de ontem, ainda há uma possibilidade, né, de saber o que aconteceu, tá bom? Então, vamos à nossa revisão. Nós falamos ontem sobre a matéria, né? A palavra matéria, na química, ela tem um outro significado, tá bom, gente? Então, na química, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, eu posso dizer que eu sou uma matéria, uma cadeira é uma matéria. Então, a gente quando vai falar alguma coisa, a gente sempre se refere à matéria, né? É tudo. Qualquer coisa, né? Menos, por exemplo, sentimentos. Sentimentos não pode ser matéria, sentimento, tá bom? A palavra saudade não pode ser matéria, ok? Além disso, a matéria, ela pode ter duas propriedades. As propriedades gerais e as propriedades específicas. Isso é muito interessante, tá? Porque quando eu falo propriedades gerais, as propriedades gerais se referem a toda a matéria, qualquer matéria. Então, toda matéria tem extensão, tem inércia, tem massa, né? E tem essas propriedades de impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Toda matéria tem essas características, mas também existem matéria que existe propriedades específicas.
E aí é interessante porque vai fazer um link com a nossa aula de hoje, que é sobre substâncias químicas. Então, quando eu falo propriedade específica, eu estou me referindo à cor, o odor, o sabor, o brilho, o estado físico dessa matéria, se ele conduz ou não corrente elétrica, a dureza dessa matéria, tá? Porque a gente vai perceber que toda matéria, ela tem propriedades específicas próprias, que não variam, tá bom, gente? Muito bem. Então, agora a gente vai